Mashle Magic and Muscle sempre foi um mangá muito divertido que tinha um bom potencial para fazer sucesso, mas o mangá desandou demais e o que a gente vê hoje é desanimador. Por que Mashle Magic and Muscles ficou tão zoado? É isso que você verá nesse vídeo. Fala rapaziada, tranquilo? Hoje eu tô aqui para falar do porquê Mesh ter piorado tanto o mangá no geral nesses últimos tempos, né cara? E bom, quando eu comecei a ler a obra, ela tava na casa dos 40 capítulos. E quando eu comecei a trazer as reviews pro canal, a obra tava na casa dos 50 capítulos. E a obra, na época, ela era bem divertida e tinha um bom potencial. Mas já dava pra ver que a história e o desenvolvimento ia ser bem simples e que a história ia se focar mais na comédia. E depois, nos princípios do mangá, né? Que era, no caso, o Mesh sempre solando feiticeiros fortes de um jeito criativo, cara. Isso era muito legal. E depois que ia ter o foco na história e em desenvolvimento, né, cara? E foi assim até o fim do arco do Exame Visionário Divino. Eu falo da etapa do Coliseu, né, cara? Quando teve aquela invasão do Innocent Zero. Porque depois desse arco, começou o arco do Exame Tribruxo. E a obra começou a desandar muito, cara. A história ficou extremamente genérica e sem sal. Porém, a comédia ainda tava bem divertidinha. Mas já deu uma desanimada já com o mangá, né? E quando a gente tava nessa época do Exame Tribruxo, né? No comecinho, quando a gente tava lá pro capítulo 70, o autor deu uma entrevista que a obra estava na metade. E ia até lá pro capítulo 140, por aí. E como eu via que Meshle tinha bastante potencial, eu duvidei disso, porque tinha muita coisa a ser revelada da história e muitos personagens que foram apresentados a ser bem desenvolvidos. E na época eu teorizei que o autor falava simplesmente do plot da história, né, cara? E que a história poderia realmente, o mangá em si, poderia realmente ir até uns 200 e poucos capítulos. Então, tipo assim, eu basicamente falei que o plot da história estava 50% concluído e não a história no geral, né? Não a história literalmente. Mas o autor, ele conseguiu destruir a obra nessa reta final. São poucos os momentos que realmente são divertidos, mas ainda existem alguns, né, claro, em quesito de comédia. Mas as lutas são chatíssimas, sendo extremamente genéricas e sem coreografia. Os personagens não têm estratégia nenhuma, são só poderzinhos genéricos jogados, além de ser bem previsível, cara. Você sempre sabe qual que vai ser o resultado da luta e tal, o que vai acontecer no final da luta. A única coisa que o autor realmente melhorou nesses últimos tempos foi a arte, cara, principalmente na hora de mostrar as turds dos personagens. Porém, as turds foram outra decepção da obra. Esse tipo de poder, né, as turds, eles só são bem desenhados, porque parando pra pensar, aquele deus todo fortão é invocado só pra dar um mísero golpe. Eu acho um desperdício ter uma arte dessa pra uns poderes que tem, assim, funções tão bostas, né, cara? Que tem uma aparição toda hora e funções tão bostas, cara. Por exemplo, eu imaginei que fosse ser tipo um stand, tá ligado? Tipo, pô, fica você lutando como feiticeiro e esse deus também, tá ligado? Te ajuda a lutar. Mas na verdade, tipo, cara, essa manifestação de um deus só dá um golpe fortão e é isso, tá ligado? E ainda por cima, tipo, é um golpe, assim, é um pouco acima do genérico, assim, nem é original, é um pouco acima do genérico. Outro ponto terrível da obra também é o desenvolvimento, cara. A gente viu, por exemplo, com Kimetsu no Yaiba, que não é uma puta de uma história, assim, tipo One Piece ou Berserk, mas ela consegue ser uma história bem legal e ter um ótimo desenvolvimento. E a história de Kimetsu faz o que a história de Mesh não fez. Olha como Kimetsu, por exemplo, desenvolve os Hashiras, cara. Cada arco tem o foco em um ou outro, ou em alguns Hashiras, e acabou que eles foram muito bem aproveitados na história, né, cara? E eu achei que Mesh, tendo um grupo fodão, sendo os Visionários Divinos, faria da mesma forma, faria um desenvolvimento desse tipo, tá ligado? Desenvolveria cada visionário em algum arco, e pros que não foram bem desenvolvidos até certo ponto, teria um desenvolvimentinho final no mínimo, tá ligado? Nos momentos finais da obra, no arco final, né? Mas eles acabaram sendo totalmente desperdiçados. Cada um teve uma lutinha minúscula que não deu pra ver quase nada dos seus poderes, depois eles acabaram sendo crucificados. E os que sobraram só tiveram uma luta genérica e pronto, não teve um pingo de desenvolvimento. A gente não conhece seus passados, suas motivações e nem ao menos a personalidade da maioria. Isso vale a mesma coisa para os vilões. Innocent Zero até vai, porque a gente até percebeu quando ele foi apresentado que ele seria um vilão simples, né?
né, cara? Ele é aquele tipo de vilão que ele é mal porque sim, tá ligado? É tipo isso. Mas seus filhos são extremamente genéricos. Na verdade, não só seus filhos, mas também os moleques do Exame Tribruxo, né? Os moleques da escola, de todas as escolas lá, são extremamente genéricos. O Levis Rose Quartz é genérico. O Domina Blow Life. Aí tem os filhos, né, do Innocent Zero Domina, Famin, Epidem, Doom e The Disaster. Todos são extremamente genéricos. Mas até que o Domina e o Levis ainda tiveram um pingo de desenvolvimento. Inclusive, eu me arrisco a falar que o capítulo da morte do Domina foi um dos melhores da obra, junto com os da luta de Mesh vs Macron e o Alberg vs Innocent Zero. Claro, eu tô falando dos capítulos de luta ou acontecimentos para a história, né? Porque nessa época a comédia era impossível de ser ruim, cara. Tipo, um monte de capítulo assim, muito divertido, cara. Tipo, era coisa assim. O autor era realmente criativo, cara. Ele perdeu essa criatividade e agora é tudo genérico, tudo previsível. Porque era um autor assim, que ele tinha muito potencial, ele era muito criativo, cara. Ele fazia cada jeito do Mesh vencer os vilões que a gente ficava de cara, mano. A gente ficava realmente de cara. E o último ponto que está terrível no mangá atual é a enrolação, né, cara? Além das lutas estarem maçantes e genéricas, o autor ainda está enrolando bastante com a volta do Mesh e com a luta final, coisa que não precisava. Se o Hajime Komoto quiser acabar a obra do melhor jeito possível, de acordo com a base da história que ele já fez, no meu ponto de vista, o melhor pra história seria ele acabar a história o mais rápido possível, já que ele cagou demais da metade da história pra cá. Mas então a conclusão que eu chego é que Mesh era uma obra muito divertida até o arco da invasão de Innocent Zero, né? Depois disso, a obra foi perdendo a essência e eu, por exemplo, dificilmente me divirto com o atual do mangá. Quando vi um anime, a obra pode até dar um up em vendas, eu não duvido que seja um sucesso até certa parte da história. Mas o estranho é que a melhor parte do mangá é justamente a que ninguém esperava, a primeira metade, né, rapaziada? Enfim, rapaziada, o vídeo foi esse, foi mais um desabafo e uma crítica à obra depois que ela realmente começou a desandar. E eu vou deixar claro que eu gosto muito da obra Mesh or Magic and Muscles, mas ela realmente tá ruim de verdade, cara. Então eu tive que trazer essa crítica, tive que trazer esse desabafo aqui pra vocês sobre a obra. Enfim, vou indo nessa, valeu, falou, fui!